Uma boa noite, meus amigos. Estamos iniciando aí mais um podcast, Conversando com Kardec, que são episódios de estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na parte segunda desse livro, que trata do mundo dos espíritos, especificamente no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal, ou seja, esse momento em que a gente volta à reencarnação. E hoje o nosso tema é o prelúdio da volta, né? Esse momento aí que prenuncia a volta do espírito à vida material aqui sobre a Terra. Então nós vamos passar pelas perguntas aqui que tratam desse tema, e nós começamos na questão 333, quando é perguntado aos espíritos se o espírito, antes de reencarnar, se ele sabe a época em que ele vai reencarnar. E aí a resposta dos amigos espirituais é que o espírito, antes de reencarnar, ele pressente que isso vai acontecer. Isso mais ou menos como acontece também a um cego. Embora o cego não saiba exatamente onde está o fogo, mas quando ele se aproxima, ele sente o calor e sabe que está se aproximando do fogo. Então, o espírito, ele sabe que uma hora ele vai ter que retornar à reencarnação, né? Como a gente aqui, quando está encarnado, sabe que um momento vai chegar a nossa desencarnação. Só que a gente ignora exatamente o momento, assim como hoje a gente não sabe exatamente em que dia se dará a nossa desencarnação, quando nós estamos na erraticidade, nós também não temos preciso quando é que se dará a nossa reencarnação. Então, derivou dessa pergunta uma segunda que diz: a reencarnação é uma necessidade, então, da vida espírita, né? Como aqui a desencarnação é uma necessidade da vida corporal. Então, a pergunta é: os espíritos que vivem na reticidade, eles têm essa necessidade de reencarnar? Então, a resposta certamente assim é, né? Só que, claro, a gente sabe que aqui ele está falando de espíritos como nós, né? A gente sabe que a evolução do espírito, ela chega a um momento que, quando ele realmente se torna um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Ele pode reencarnar por uma missão, mas ele não precisa mais. Não seria mais uma necessidade dele. Mas como aqui a gente está falando de espíritos semelhantes a nós, então é sim uma necessidade. Nós temos necessidade de continuar o nosso caminho evolutivo. E na outra questão, a pergunta é se todos os espíritos que estão aguardando a reencarnação se preocupam com isso. Valia uma analogia aqui, né? Será que todos nós que estamos aqui encarnados, em algum momento a gente se preocupa com a desencarnação? Então, a resposta é muito parecida com a que responderia também essa pergunta a respeito da morte, né? Então, todos os espíritos se preocupam que vão nascer de novo? E eles respondem: depende deles estarem mais ou menos adiantados, né? Então, tem muitos espíritos que nem pensam nisso. E tem muitos que nem sequer compreendem, assim como muitos encarnados não pensam na morte, nem sequer compreendem a morte. Para alguns, essa incerteza em relação ao futuro é até uma punição, né? Como para alguns de nós, essa incerteza do desencarne também acaba sendo motivo de preocupação, de uma certa forma, nos causa sofrimento, né? Então, nós vemos que os dois casos são muito semelhantes, né? Essa preocupação pode causar para alguns preocupação, outros mais adiantados entenderão e verão isso dentro da dimensão adequada, e outros nem pensam nisso, né? Nem ficam preocupados com isso. Na seguinte questão, a pergunta é se um espírito pode reencarnar antes daquela hora que a princípio estava definida, ou depois daquela hora que estava definida, ou seja, se ele pode apressar ou retardar esse momento de reencarnar. E aí, a resposta que os espíritos nos dão é que um espírito pode sim apressar sua reencarnação se ele tiver um desejo ardente, se ele quiser muito isso, né? A gente sabe que o Clarencio, lá na obra do André Luiz, ele diz que todo desejo é um manancial de poder. Então, tudo que a gente deseja, a gente atrai, né?
Então, quando a gente deseja ardentemente, a gente pode atrair essa encarnação para ela acontecer mais cedo. A gente pode também adiar esse momento da reencarnação. E, nesse caso, pode até ser por recusar essa prova que nós vamos ter que enfrentar quando reencarnarmos, né? Nesse caso, se nós estamos adiando a nossa encarnação por receio de enfrentar a prova, nós seríamos classificados como espíritos covardes e indiferentes, né? E, portanto, se assim procedêssemos, né, nós teríamos que arcar com as consequências, né? Então, é como comparam eles aqui, é como se alguém precisasse tomar remédio e não toma. Você está procedendo de uma forma que não é boa para você mesmo, né? Então, a situação é a mesma. Quando sou o momento de nós reencarnarmos, é melhor a gente se encher de coragem e enfrentar aquilo que nós mesmo criamos para nós, né, no futuro. Procurarmos planejar de uma maneira que a encarnação não se torne um fardo que nós não possamos vencer. Os nossos amigos espirituais sempre vão nos ajudar nesse sentido, de só nos permitir a provação a qual nós podemos sair vitoriosos e vir se enchendo de coragem, acreditando no amparo divino, no amparo de Deus, para que a gente possa realmente ter sucesso. A questão seguinte também faz referência a você retardar a reencarnação, quando é perguntado que se um espírito mediano, né, um espírito nem muito imperfeito, mas que também não alcançou a perfeição, está numa condição mediana, se ele estivesse feliz na condição que ele está, né? Se ele estivesse feliz lá na erraticidade, desencarnado, né? E daí ele não tivesse ambição nenhuma de continuar sua evolução. Ele poderia adiar a reencarnação indefinidamente, né? Poderia continuar sendo na erraticidade? E aí a resposta é indefinidamente não, né? Em algum momento ele vai ter que reencarnar, porque cedo ou tarde o espírito, esse mediano, o espírito perfeito, o espírito que ainda precisa reencarnar, vai acabar sentindo a necessidade de progredir. Para progredir ele precisa reencarnar, né? Então, todos nós temos que, num momento ou outro, tomar essa decisão da reencarnação para que a gente possa continuar procurando a nossa elevação, que é o destino de todos nós, é nós tornarmos perfeitos. A questão 334 começa a abordar a questão de que espírito e corpo já estão predestinados, tá? Ou, nessa pergunta, é questionado se isso seria uma escolha de última hora, né? O espírito escolheu o corpo que ele vai reencarnar. Então, a resposta dos espíritos é que o espírito sempre é designado para um corpo de antemão. Como a gente sabe que o espírito já é ligado ao corpo na concepção, essa resposta nos faz acreditar, né, ter convicção de que mesmo antes da concepção o espírito já está designado, que é aquele espírito que vai reencarnar filho daquele pai, daquela mãe, que em algum momento ali na frente vão conceber esse filho. Então essa escolha é feita antes, né? E aqui eles dão mais ou menos a sequência que vai acontecer, né? Então, primeiro o espírito escolhe a aprovação que ele quer se submeter na próxima encarnação, todos nós vemos com alguma aprovação para vencer. Depois a gente pede para reencarnar, né? E aí é que se vai em busca desse corpo aí, ou dessa oportunidade de reencarnação, para ser mais claro, né? Muitas vezes a gente sabe que é combinado entre o pai, a mãe e os filhos essa reencarnação. E daí, quando houver, então, a concepção daquele corpo, o espírito já está escolhido para habitar exatamente aquele corpo. Para a gente entender uma coisa bem planejada, né? Não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa feita sem planejamento. Uma encarnação é um momento muito importante, então ela precisa ter um planejamento significativo. Na questão 335, é perguntado se o espírito pode escolher o corpo que ele vai reencarnar. Então, ele pode escolher o corpo ou ele só pode escolher o gênero de vida que ele vai ter, ou seja, a provação que ele vai enfrentar. Daí os espíritos nos dizem que ele pode sim escolher o corpo, né? Aqui nós estamos falando de corpo, tanto no sentido de
o corpo que será filho deste ou daquele, né? Como também ele pode escolher as imperfeições que esse corpo poderá vir a ter quando ele nasce ou a ter no futuro, né? Porque essas escolhas dessas imperfeições vão certamente determinar as provas que lá na frente a gente entendeu que é o primeiro passo, né? Que é o espírito se comprometer com algum tipo de prova para reencarnar. E aí, então, é esse corpo e as suas imperfeições que vão oferecer o obstáculo, né? Que vai ser as nossas provações, que vão nos auxiliar no progresso, né? Mas ressalvam os espíritos que a escolha, porém, nem sempre depende dele, né? Por quê? Porque depende também do que a gente viveu antes, depende também da lei da providência divina, que às vezes vai nos exigir que a gente tenha este ou aquele aproveitamento, ou às vezes não vai nos permitir uma escolha que a gente desejaria fazer, na maioria das vezes, porque a gente já abusou de alguma coisa que a gente não vai ter direito a escolher dessa vez, né? Então, sim, o espírito pode pedir, né, o corpo que ele deseja, mas às vezes há restrições por conta da lei de causa e efeito, porque aquele espírito não goza do merecimento do pedido que ele está fazendo, né? Todos nós sabemos que nós temos que ter mérito, né, para nós alcançarmos os nossos desejos. Daquela pergunta se desdobrou uma outra, que faz referência se o espírito poderia recusar na última hora tomar aquele corpo que já estava escolhido, né? Então ele fez a escolha da prova, ele fez a escolha da família, ele escolheu então que ele vai nascer lá com determinado corpo, com tais das imperfeições, se na última hora ele pode recusar. E os espíritos dizem, poder pode, né? Mas se ele recusar, ele vai sofrer mais. Né? Sofrer mais, inclusive, do que aquele espírito que reencarnou sem ter compromisso com nenhuma prova. Porque aquele espírito que reencarnou sem tentar realizar nenhuma prova, as provas advirão e ele terá o merecimento. E aquele que se acovardou mesmo antes da encarnação não vai ter aproveitamento nenhum, vai continuar na mesma situação, né? E ainda com esse comprometimento de ter perdido uma grande oportunidade que ele, então, pelo que a gente entendeu, ele mesmo sentiu que era necessário e procurou, né? Houve esforços para que ele reencarnasse. Então, se ele recusa na última hora, ele vai ter as consequências desse ato, que serão exatamente de não aproveitar aquela encarnação e também não ficar com uma preferência para uma próxima oportunidade, porque se ele está escolhendo, né, já recusou diante de todo um planejamento, certamente ele será mais difícil uma nova oportunidade. Na 336, a pergunta também tem a ver com isso, do espírito que na última hora não aceita reencarnar, né, numa criança. Então diz, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Na verdade, a gente tem que fazer uma consideração inicial, né, que por tudo que a gente já viu do espiritismo, esse é um caso difícil de ocorrer, porque são muitos espíritos querendo reencarnar e poucas oportunidades de reencarnação perto da quantidade de espíritos que querem reencarnar. Então, se um não aceitasse encarnar, o outro aceitaria, né? E é isso que a resposta está dizendo. Se não houvesse um espírito que desejasse reencarnar no corpo da criança, que está sendo ali feita a sua concepção, Deus proveria outro, né? Porque não se permitiria uma criação. É claro que aqui nós estamos falando tirar da exceção que a gente já tinha visto no episódio anterior, né? Que é quando foi sugerido que um corpo poderia ter a gestação sem um espírito, né? E que seria uma prova para os pais, mas retirado então essa possibilidade, não se criaria um corpo de uma criança se não tivesse um desígnio. O desígnio é servir de instrumento a um espírito. Se não esse, outro, então, será providenciado para que aproveite aquela oportunidade. Né? Então, como nós já tínhamos visto, como está aqui afirmado novamente, sempre há
uma alma predestinada a ocupar aquele corpo que vai ser concebido, que aqui nós estamos falando antes da concepção, essa predestinação. Na questão seguinte, a pergunta é se uma união do espírito a determinado corpo pode ser imposta, né? Aqui está imposta por Deus, mas nós sabemos que é pelas leis de Deus, né? Deus não muda suas leis caso a caso, então poderia a lei de Deus obrigar a união de um espírito a determinado corpo? E a gente sabe que sim. Às vezes o espírito abusa de tantas oportunidades que vão lhe sendo retiradas determinadas possibilidades de escolha, né? E as escolhas que sobram, né? Que às vezes, por exemplo, pode representar um corpo que tenha algumas imperfeições, o espírito não quer acolher, ele não quer que a encarnação seja assim. E às vezes não é nem isso, às vezes o espírito está tão empenhado na sua vida na erraticidade, muitas vezes em fazer o mal na vida da erraticidade, que ela não quer reencarnar. E aí a encarnação se torna uma imposição, porque Deus não vai permitir que a gente fique eternamente fazendo coisas que não são boas para nós. Então a intervenção divina é no sentido de garantir que esse espírito reencarne para não continuar na erraticidade se prejudicando mais ainda. Sempre vai ser nesse sentido. No sentido de garantir o que é melhor para nós. Aliás, a gente tem que ter consciência, quando a gente estuda, a gente tem que ter consciência que esse é verdadeiramente vamos dizer assim, a maneira pela qual a providência divina sempre se manifesta. Ela sempre se manifesta a nosso favor, embora às vezes a gente ache que é difícil viver isso ou aquilo, mas é sempre a nosso favor. Então, sim, a providência divina pode impor que o espírito reencarne em determinado corpo. Então, a resposta dos espíritos é sim, pode que a providência divina determine a determinado espírito reencarnar em determinado corpo. Do mesmo modo que as diferentes provas, né, quando um espírito ainda não está em condição de escolher a prova que é melhor para ele, também é imposta, né? Então, por expiação, né, por consequência dos seus atos, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança, né? E aí provavelmente, então, pode até contemplar que esse corpo tem algumas imperfeições e obrigando a ele a ocupar no mundo uma posição que lhe seja favorável, né? Que muitas vezes pode ser um corpo que seja para ele um instrumento de castigo ou de expiação, de aprendizagem, que é uma palavra que já nos cabe melhor. Na questão 338, a pergunta é: se vários espíritos se apresentassem para reencarnar numa determinada oportunidade de concepção de uma criança, que é o que decidiria sobre o qual pertenceria o corpo? E a gente sabe que, na verdade, essa é uma condição que deve ocorrer, né? Bastante, inclusive. Vários espíritos desejando reencarnar. Então, eles dizem, muitos podem pedi-lo, né? Mas, em tal caso, é a providência divina que está colocando Deus de novo, mas é a lei de Deus. Quando a gente lê Deus, é a lei de Deus. É a lei de Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão. Então, por exemplo, se há uma afinidade maior entre o espírito com aquela família, se há uma necessidade maior daquele determinado espírito nasce naquela família, se a condição que vai ser vivenciada junto àquela família é uma condição de miséria, de riqueza, né? Se a condição vai ser, por exemplo, ocupar uma posição em tal país ou nesse país, isso vai ser examinado qual que é o espírito que vai melhor aproveitar essa oportunidade, né? E essa escolha vai ser feita antes, isso já foi dito. Muito antes dos pais pensarem em ter um filho, já vai ser designado quais serão os filhos dele para ocupar aquela situação. A gente não pode pensar que não tem um planejamento prévio significativo, né? Porque tem, tudo vem nos mostrando que tem. Na questão 339, é perguntado se quando nós encarnamos o espírito sofre perturbação. E ainda pergunta mais, se é semelhante à perturbação que a gente tem quando desencarna. E aqui os espíritos vão nos dizer que a perturbação para encarnar é muito maior e mais longa.
Nós podemos considerar, inclusive, que essa perturbação se estende pela infância, quando o espírito não tem, na palavra dos amigos espirituais, aí, a sua encarnação totalmente completada, né? Ela só vai se completar lá quando começa a adolescência. Então, por isso que eles estão dizendo que é mais longa essa perturbação. E aí, nesse caso, essa perturbação ela será especialmente caracterizada por a gente não ter lembranças nem inconscientes daquilo que está registrado no nosso inconsciente. Então, assim, essa distância entre a criança e o seu inconsciente de vidas passadas é, de uma certa forma, perturbação. Só vai voltar à normalidade quando ela, então, sair do estado de criança, que é o melhor período de aprendizagem para ela, começar a se preparar para a idade adulta. Aí realmente é que a encarnação se completa. Então, completa os espíritos. Quando nós saímos, quando nós desencarnamos, nós estamos saindo da escravidão. A perturbação é menor, mas pelo nascimento nós estamos entrando na escravidão do corpo. Então, por isso a necessidade e por isso que essa perturbação é muito maior. 340 pergunta se o espírito entende o quanto é importante esse instante da sua encarnação, né? Se ele vê esse ato, esse momento como uma coisa séria, importante, né? E eles dizem que a posição do espírito em relação a esse instante da sua encarnação, ou seja, na concepção, é como o viajante que embarca para uma travessia perigosa, né? E essa sensação ela vai se estender durante até o momento do seu nascimento, né? A gente, se estivesse embarcando numa viagem de uma travessia perigosa, né? A gente não saberia se aquele perigo iria nos abater ou não, ou seja, se aquele perigo da travessia poderia resultar na nossa morte, né? A mesma situação ocorre na encarnação. O espírito embarca nessa viagem sem saber se ele vai sair do outro lado com o aproveitamento que foi planejado, ou seja, se ele vai conseguir ter sucesso naquilo que está preparado para a sua encarnação. Então, aí a explicação que Kardec vai nos trazer é exatamente no sentido de nos fazer perceber por que foi feita a comparação com o viajante, né? Então, ele diz, o espírito é similar a esse viajante, né, que embarca, por exemplo, num mar revoltoso, com o receio de que o barco vai naufragar. Então, o espírito é a mesma coisa. Ele sabe, ele escolheu, ele planejou o gênero de provas que ele vai ter, mas ele não sabe se ele vai sucumbir ou se ele vai ter sucesso. E é isso que vai tomar ele nesse momento, essa, vamos dizer assim, preocupação, né? Então, o espírito sabe que a morte do corpo é como se ele estivesse renascendo para a vida espiritual. Assim como ele sabe que essa reencarnação que ele está vivendo é um exílio, né? Ele vai ficar preso ao corpo físico ali durante muitos anos e tem um objetivo, ele ficar preso ao corpo, que é a sua evolução, e ele fica apreensivo aí se ele vai ter sucesso ou não até a sua jornada começar. Então, o espírito deixa o mundo dos espíritos para reencarnar no mundo físico, da mesma forma que nós deixamos esse corpo físico para voltar ao mundo espiritual, com perturbação, com incerteza, né? Às vezes com os nossos temores, né? É um momento de mudança. Toda mudança a gente sabe que não é fácil, né? Ela sempre gera apreensão. Então, Kardec diz, o espírito sabe que vai reencarnar, já está tudo ali sendo preparado, né? O homem também, a gente sabe que um dia vai morrer, né? Mas, como assim o homem faz em relação à morte, né? No instante supremo, quando chegou o momento que ele vai reencarnar, é que aí ele toma essa consciência de que aquele momento chegou. Então, semelhante ao homem, quando está em agonia, em sofrimento, nos últimos momentos de vida, se perturba, ele também se perturbará. E essa perturbação vai se prolongar até que a nova existência se ache claramente formada, que é o que eu falei, a existência ela vai realmente se consolidar, a reencarnação,
passado o período aí de infância, né? Que é um período que a gente ainda considera que a encarnação está sendo procedida. Então, a aproximação com o momento de reencarnar nos causa alguma dose de agonia. E a questão 341 é perguntado: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades de triunfar ou fracassar nas provas que o espírito vai suportar durante a vida, se isso lhe causa ansiedade antes da encarnação. Então, os espíritos nos dizem, sim, quando a gente está nesse momento de reencarne, que a gente não tem certeza se vai conseguir o triunfo nas provas, a gente fica ansioso, né? Porque a gente sabe da importância de vencer essas provas, né? Para que a gente consiga retornar à pátria espiritual numa condição melhor. E na 342, então a pergunta é, no momento de reencarnar, nós nos achamos acompanhados de outros espíritos que são nossos amigos? Porque a gente sabe que quando a gente desencarna, muitas vezes os nossos amigos estão à nossa volta, né? Quando a gente chega à pátria espiritual, a gente sabe que também do lado de lá estão nos esperando. Quando a gente vai reencarnar, a gente sabe também que todo nascimento de uma criança tem lá os amigos da família e tudo mais para ver ele voltar ao momento para aquela criança nascer. A pergunta é, lá no plano espiritual, quando essa criança está nascendo, ele também está acompanhado dos amigos? E aí os espíritos nos dizem que depende, né? Depende se o espírito está numa esfera mais adiantada ou numa esfera menos adiantada, né? Se ele está numa esfera em que já há afeição entre os espíritos, né? E esses espíritos, que são os seus afetos, que os amam, vão estar com eles até o último momento e vão continuar com ele. Vão continuar com ele durante toda a vida, acompanhando cada passo que ele for dar, porque a gente sabe que a gente não se desliga das pessoas que a gente ama, né? A gente podendo estar junto e estar ajudando. Então, sim, a gente fará tudo isso, todo esse caminhar aí da vida espiritual para a vida material, em companhia dos nossos amigos, que a gente normalmente vai chamar de nossos protetores, né? Amigos espirituais, né? Que tantas vezes, quando a gente precisa, a gente chama por eles. E aí, então, decorrente dessa pergunta, a pergunta que vem se esses espíritos, então, que vão nos acompanhar durante toda a vida, que eu disse que a gente muitas vezes clama por eles como amigos espirituais, se são os mesmos que às vezes a gente vê em sonho, né? E no sonho, quando a gente está sonhando, a gente vê que eles dizem que nos querem bem, que têm afeto por nós, embora a gente não reconheça o semblante no sonho. Então, a gente no sonho sonha com alguém que a gente não sabe quem é, mas que essa pessoa demonstra afeto conosco. Se esses seriam os nossos amigos espirituais. E aí a resposta é muito frequente, são mesmo, né? Quando eles nos visitam, né? Como nós também visitamos nossos amigos encarnados, quando eles nos visitam em sonho, que é o momento que a gente está mais livre para vê-los, a gente vai ver, então, eles, não vai reconhecer o semblante, mas vai ver que eles gostam de nós. E essa situação a gente acaba acordando e algumas vezes lembrando. Então, aquilo de fato pode ter acontecido, pode a gente ter estado com esses amigos espirituais, porque eles estão sempre conosco, nos aconselhando, nos protegendo, procurando nos dar coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Então, com essa última pergunta, nós encerramos aqui esse tema, que é o prelúdio da volta, e nós pedimos, então, que Jesus abençoe o lar de cada um de nós e possa nos encorajar para nós continuarmos fazendo os estudos do Livro dos Espíritos numa próxima oportunidade. Uma boa semana a todos nós.